Olá, querido, olá, querida, olá, povo de Deus, olá, você de perto, você de longe, olá. Mais um dia, nessa semana a gente está falando sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, mas o nosso texto de 2 Crônicas 7,14, disse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Por que a gente lê esse texto? Porque nós vamos orar daqui um pouco e a nossa oração ela precisa ser pautada em cima da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente está falando sobre batalha espiritual e eu quero Efésios capítulo 6, versos 12, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, sim, contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. Esse é o quadro que você está lutando. Esse é o quadro que nós estamos lutando. Esse é o ambiente, a atmosfera. Quando a gente fala que o diabo ele usa muito no seu processo de luta, no seu modo operante contra você, contra a igreja, em se opor contra Deus, ele usa muito sofisma. O que é sofisma? É uma estrutura de pensamento montada para induzir você ao erro, né? Para te enganar. Eu lembro que Jesus dizia acerca dos fariseus: vocês não entram no céu, nem deixam os outros entrarem, né? Vocês não entram e não deixam os outros entrar. Então hoje você tem muita coisa trabalhando para que você não entre no céu. E aí eu quero trazer para você algumas experiências que a gente passa, que a gente vive na nossa vida como pastor, né? Como servo de Deus, como homem de Deus, como igreja ao longo dos anos. Há um tempo atrás eu estava na minha casa com a minha esposa numa segunda-feira e já tem um tempo isso, uma vizinha gritou: socorro, 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 pastor me ajuda, Patrícia me ajuda. E nós corremos, peraí, não vou falar o nome da pessoa por questões éticas, né? A ideia aqui não é denigrir ninguém, não é defamar ninguém, até porque as pessoas são vítimas, por não conhecer a verdade, acabam se tornando vítima nesse processo, nessa batalha espiritual. E aí eu fui até a casa dessa pessoa. Quando eu cheguei no portão, alguma coisa falou no meu coração: manda vir com a mão para trás. Eu disse assim: vem com a mão para trás. Quando eu abri o portão, com uma faca enorme, com aquele semblante muito deformado, de alguém que estava de alguma forma agonizando, angustiada, com os dentes trancado e sabe, aquela expressão de horror. E eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? Uma faca na mão, já tinha se lanhado, já tinha se cortado. E o Espírito Santo gerou no meu coração: clama o sangue de Jesus. Aí eu, podendo, joga essa faca fora em nome de Jesus. Aí jogou a faca a uma distância, estava no seu quintal. E aí eu fui e comecei como pastor, como homem de Deus, junto com a minha esposa. Ficamos quase 40 minutos expelindo demônios de todas essas nomes aí que você conhece, desde Maria Padilha, desde Pombagira até Maria Navalha, que era o demônio que tinha tomado posse dela ali naquele processo. Muito bem, oramos, expulsamos os demônios e voltamos para conversar à noite, uma pessoa já no estado, já no seu estado normal, natural. E aí a minha pergunta foi: você, quanto tempo está na igreja? Ou vai para a igreja? Ou não tem igreja? Não, eu ia para a igreja, eu cantava, eu fazia parte até do círculo de oração. Eu falei: mas olha, você nunca conheceu a Jesus. Porque quem conhece a Jesus não pode estar endemoniado, não pode ser endemoniado, não pode ficar endemoniado. Vamos fazer distinção aqui existe opressão. Você está com problemas em cima o tempo todo, problema é opressão. Possessão é quando o diabo entra
na pessoa. E quem está possesso de espíritos demoníacos não tem Jesus, não conhece Jesus. Porque quando Jesus se manifesta, a pessoa então ela é liberta, ela passa a ter uma nova vida, ela tem uma nova vida, ela é liberta desse mal. Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Né? Amanhã a gente continua falando sobre isso. Eu quero orar contigo, né? Quero te abençoar em nome de Jesus. Estou olhando o tempo aqui, né? Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essa casa, essa família, repreende esses demônios, esse espírito de morte, esse desejo de morrer, essa ideação de morte, esse pensamento todo recorrente, o tempo todo pensando em morte, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Liberta essa pessoa, liberta essa casa, liberta essa família. Pai, eu oro, abençoando cada lar, cada família agora em nome de Jesus. Tem misericórdia dessa pessoa, misericórdia dessas famílias. Nós abençoamos o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sou o pastor Gelson Lima. Amanhã a gente vai continuar falando sobre batalha espiritual. Tenha uma noite abençoada e fala com a gente aqui no nosso WhatsApp. Nós estamos aqui para atender você com muito carinho. Um beijo no coração, até amanhã. Deus te abençoe. Amém.